Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a falar, né, sobre espectrometria de absorção molecular e vamos falar hoje sobre os detectores, né, que é a última parte aí do instrumento, e depois vamos falar do instrumento como um todo, né? Os instrumentos de feixe único, de feixe duplo, multicanal, monocanal, tá? Para a gente fechar essa parte. Falando um pouquinho sobre, né, os detectores, nós já havíamos falado, né, nas aulas anteriores sobre os fototubos, né, a vácuo, e também os tubos fotomultiplicadores, né, que são utilizados lá em absorção atômica. Na verdade, fototubos hoje a gente não tem usado muito, né? O que a gente usa mais são os tubos fotomultiplicadores, né? Porque a sensibilidade é bem maior, tá ok? Hoje nós vamos falar mais sobre o que? Fotodiodos, né, de silício, que são bastante utilizados, tá ok? E vocês vão ver que existem várias formas de utilizarem esses fotodiodos de silício, tá bom? Então vamos lá. Então veja só, se a gente usar só um fotodiodo de silício, apenas um, tá gente? A gente vai falar, vai chamar, né, isso de transdutor monocanal ou detector monocanal, tá bom? Basicamente, o que acontece? Todo feixe de radiação que a gente quer ler, ele tem que ser incidido sobre o fotodiodo, que eu vou explicar logo aí na sequência para vocês, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Fundamentalmente, um fotodiodo, ele é o quê? É um silício, né? Feito de silício, né? O material é o silício. E basicamente a gente fez um processo de dopagem. Então, uma região do diodo, como está sendo mostrado aqui, é chamada região do tipo P, e a outra região do tipo N, tá? Em química inorgânica, vocês também veem um pouquinho sobre isso, tá? Sobre dopagem de materiais, tá? Então aqui no caso, você pode dopar o silício com galho, índio, outros elementos que vão dar essa propriedade aqui. Que propriedade é essa? Veja, quando a gente aplica uma diferença de potencial ao diodo, a região P, tá, tende o que? A criar o que nós chamamos de lacunas, tá ok? Então é como se tivesse aqui a ausência de elétrons. E na outra região, a região N, ela fica na verdade rica em elétrons e elétrons livres aqui, tá ok? Então vamos lá, o que acontece? Um fotodiodo, tá? Então um diodo é isso aqui, tá ok? Essa separação, silício, né, separado pela região P e região N, e a gente pode ligar esse diodo, né, de duas formas, pela polarização direta ou pela polarização reversa, tá? Se eu coloco na polarização direta, normalmente a gente usa isso aqui para o LED, tá? Então o LED ele faz o que? A gente, quando aplica, né, a diferença de potencial, a gente faz com que os elétrons da região N atravessem essa junção, que nós chamamos de junção PN, se recombinando aqui com as lacunas, e aí há a emissão de radiação. Mas não é de LED que nós estamos falando do detector fotodiodo. No caso do fotodiodo, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a polarização reversa, que significa o quê? Aquela região N é ligada no polo positivo, né? Ou seja, aqui onde está rico em elétrons livres, né, vai ser ligado ao polo positivo, e o polo negativo ligado então na região P. E aí o que vai acontecer? Essas lacunas que tem no material e os elétrons livres que tem no material N, eles vão então fazer o que? Eles vão se separar, criando uma camada aqui no meio que nós chamamos de camada de depleção, tá ok? Não é depressão, é depleção. Bom, e aí o que vai acontecer, gente? Quando a radiação incide aqui nessa camada de depleção, a gente acaba criando mais lacunas, tá? E liberando elétrons, tá? Então a radiação bateu aqui, o que acontece? Você gera um buraquinho aqui, mais uma carguinha positiva aqui. E o elétron que estava aqui vai movimentar para o polo positivo aqui da bateria, né, que você está utilizando. Mas veja só, quando você então incide a radiação nesse modo, criou aqui uma lacuna, né? É importante destacar que o fóton pode atingir qualquer região aqui da camada de depleção,
E aí o que vai acontecer é que o elétron vem para essa região e a lacuna vai para outra região. Como a gente tem movimentação de cargas, a gente gera uma corrente, e essa corrente então é proporcional à intensidade de radiação. Beleza? Então veja, isso é quando nós estamos usando um único fotodiodo, mas nós vamos ver que a gente pode usar um arranjo de fotodiodos, tá ok? Que aí já não vai ser mais um instrumento monocanal. Monocanal é quando que um feixe de radiação que foi separado normalmente de um comprimento de onda já pré-selecionado atinge aqui a região de depleção, tá bom? Os fotodiodos eles são mais sensíveis que o fototubo a vácuo, mas são menos sensíveis que a fotomultiplicadora, tá ok? Mas em instrumentos a gente pode usar sim os fotodiodos de silício, não há necessidade muitas vezes de se utilizar a fotomultiplicadora. Bom, qual tipo de radiação que pode atingir a camada de depleção e efetivamente causar um aumento aí da corrente com o aumento da intensidade? Tem que ser radiação que varie de 190 a 1100 nanômetros. Então, cada detector também tem uma faixa de comprimento de onda para o qual ele responde. Tá bom? Então esse é o fotodiodo de silício usado normalmente em instrumentos aí monocanal. Ok? Bom, e agora nós vamos falar do multicanal. O que é o multicanal? É quando a gente arranja, né, vários elementos fotoelétricos sensíveis distribuídos linearmente ou em um padrão bidimensional sobre um chip semicondutor. Calma. Já nesse primeiro ponto aqui, o que eu posso dizer para vocês? Imagine, né, que a gente separou a radiação nos seus diferentes comprimentos de onda, né, um do lado do outro, aquele espectro que a gente costuma ver, né, tipo arco-íris. Então o que a gente pode ter? Pode ter vários transdutores, vários detectores, cada um deles, recebendo radiação de comprimento de onda diferente. Por isso que nós chamamos multicanal, tá ok? Porque são vários fotodiodos, tá? Que eles podem estar num arranjo assim linear, tá? Ou pode estar no arranjo bidimensional, como se fosse num quadrado. Aqui tem outras fotografias aqui que vão mostrar isso melhor para vocês, tá bom? Mas é isso, tá? Vão ser arranjos de quê? De diminutos elementos fotoelétricos sensíveis e que vão estar distribuídos em um padrão aqui bidimensional, né? Ou linearmente, né? Em um chip semicondutor. Muito bem. O chip, gente, é um chip eletrônico, né? O que acontece? Ele vai ter vários circuitos eletrônicos dentro daquela pequena estrutura, né? Daquele pequeno material. Então, quando a gente vê um chip eletrônico, efetivamente, nós não enxergamos, mas lá dentro tem o quê? Minúsculos circuitos eletrônicos, né? Por isso que aí é chamada de microeletrônica, tá ok? Então esse chip de silício vai ter esses vários sensores, tá, arranjados em seu interior. Muito bem. Então lá, né, o chip contém circuitos eletrônicos que possibilitam a determinação do sinal elétrico de cada um dos elementos fotossensíveis simultaneamente ou sequencialmente. Ou seja, aquilo que eu estava falando para vocês, né? Você pode determinar todos, olha só, hein, todos os comprimentos de onda daquele espectro, por exemplo, no visível, ao mesmo tempo. Ou às vezes sequencialmente, às vezes eu leio esse, depois aquele outro, mas esse sequencialmente é praticamente simultaneamente, uma vez que a leitura é muito rápida, tá ok? Então veja só, esse tipo de detector é colocado no plano focal do monocromador. O que é isso, plano focal? Já falei na outra aula. É você direcionar, né, aonde estão todos os comprimentos de onda dispersos, tá ok? Você vai colocar lá o fotodiodo. Vai ficar mais claro com as figuras a seguir, tá ok? Então aqui nós temos, né, o arranjo de fotodiodos, que normalmente são os instrumentos aqui que nós chamamos de unidimensionais, na verdade, que a gente faz um arranjo linear, né, dos fotodiodos, e também temos os dispositivos de transferência de carga ou de injeção de carga também, que são bidimensionais. Aí você tem um arranjo não só numa linha, mas num espaço como se fosse uma matriz
de sensores, tá ok? No plano, né? Muito bem, tá aqui, olha só. Esse daqui, ó, são vários arranjos de fotodiodos. Então aqui, pessoal, olha só, vários comprimentos de onda, cada comprimento de onda, ó, até aqui, tem até aqui no fundo, né? Ó, se a gente olhar aqui no fundo da imagem, a gente vê aqui o violeta, azul, verde, o amarelo, o vermelho. Então é como se você direcionasse, tá ok? Através do seu arranjo dispersor, do seu arranjo monocromador, digamos assim, você vai dispersar a radiação de vários comprimentos de onda ao longo desse arranjo de sensores. O sensor desse lado vai pegar, por exemplo, o violeta, mais para cá pega o azul, o outro pega aqui o verde e assim sucessivamente. Na verdade, nós temos cerca de 1024 fotodiodos arranjados aqui e às vezes podemos ter até mais do que isso. Tá? E aí, o que vai acontecer então? Veja, você pode fazer com que grupinhos de fotodiodos respondam a determinada faixa de comprimento de onda, tá ok? Mas se, por exemplo, aqui ó, você estiver fazendo uma medida, digamos, né, que o seu instrumento jogue, por exemplo, daqui de 350 nanômetros até, vamos fazer aqui, sei lá, 650 para ficar mais fácil, né? Então você vai ter o que, ó? Se a gente pensar, nós temos uma diferença aqui de 300 nanômetros, tá ok? 300 nanômetros, se nós dividirmos por 1024, isso daí vai te dar mais ou menos a resolução de leitura, né? Ou seja, qual é o incremento de comprimento de onda que esse instrumento aqui é capaz de ler, tá ok? De fazer a medida aí. Muito bem. Bom, o funcionamento, gente, assim, não se preocupem muito, tá? É meio complicado e efetivamente não é uma coisa assim super importante de se saber, tá bom? Mas vamos lá. O funcionamento é parecido com o que a gente vê num fotodiodo que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Que seria de um transdutor monocanal, só que a diferença aqui é que nós temos o quê? Vários fotodiodos, né? Um arranjado do lado do outro aqui, né? Então veja, você tem aqui o silício, né, tipo N, você tem aqui nessas partes o silício tipo P, essa região cinza seria a região de depleção, enfim, então é muito parecido, tá ok? A única diferença aqui, pessoal, que acontece é que para se fazer a leitura de maneira individual de cada um desses 1024 fotodiodos, a gente tem um circuito eletrônico, tá? Ninguém tem que ser craque aqui de circuito eletrônico, mas basicamente para cada fotodiodo você tem associado a ele aqui, ó, em paralelo, nós temos um capacitor. Então o que se faz basicamente é o seguinte, veja, eles ligam aqui a esses comutadores e vão fazer o quê? Fazer a polarização reversa dos fotodiodos e ao mesmo tempo carregam quem? Esses capacitores, tá ok? Então todo mundo, né, do diodo 1 até o diodo 1024, todos eles vão estar carregados, né, com seus capacitores aqui do lado, tá? Então polarização reversa e eles carregados. Aí basicamente o que vai acontecer? A radiação vai atingir o fotodiodo na camada de depleção e quando atinge essa região, a gente vai ter o quê? Uma descarga aqui do capacitor, tá? Porque a gente gera uma corrente e esse capacitor ele é, de certo modo, então descarregado. E a gente mede essa corrente. Quanto mais fótons baterem aqui, né, ou seja, mais intensa a radiação, maior vai ser essa corrente. Tá? E a gente consegue ler individualmente cada um aqui dos fotodiodos, tudo bem? A gente consegue fazer isso, tá bom? Então, o que é mais importante vocês saberem? É importante saber que o arranjo de fotodiodos são para instrumentos multicanais. Por quê? Porque a gente faz a leitura de vários canais de comprimento de onda. A gente lê vários comprimentos de onda praticamente de forma simultânea, né? Quase tudo de uma vez só, tá bom? Bom, outros dispositivos que nós podemos ter de detecção são os dispositivos de transferência de carga. Novamente, não vou me ater muito a explicar exatamente, muito bem, né, o funcionamento desses dispositivos,
o que nos interessa realmente saber é se eles têm sensibilidade para a região do ultravioleta visível, que é onde nós fazemos as nossas medidas, ok? E saber como é que é essa distribuição espacial dos sensores, tá bom? Mas vamos lá, olha lá, ele é similar a uma fotomultiplicadora em termos de sensibilidade. Veja, o fotodiodo perdia da fotomultiplicadora. Já esses dispositivos são mais sensíveis, tá ok? Muito bem. Normalmente são bidimensionais. Quer dizer o quê? Que nós temos, veja só, 244 linhas e cada uma das linhas tem 388 elementos sensores. Portanto, se você fizer as continhas aqui, você vai chegar a 19.672 transdutores individuais, que nesse caso aqui são chamados de pixels, né? Então você tem todos esses sensores, e esses sensores são, na verdade, minúsculos quadradinhos, e cada um desses quadradinhos chamados de pixels, tá? Pixels, ou melhor, pixel sensor, né? Então o que vai acontecer? Olha lá, coletam cargas fotogeradas em várias áreas da superfície do transdutor e depois medem a quantidade de carga acumulada em um breve período de tempo. Mecanismo geral, transferência de carga da área de coleta para a área de detecção. Então vamos lá, olha, bem por cima, tá, pessoal? Novamente aqui, ó, você tem o silício, né, tipo N, ok? Então esse é o material que é utilizado. A radiação vem, né, os fótons aqui, e faz o quê? Ele libera, né, forma aqui o quê? Uma vacância, né, forma uma lacuna e libera aqui elétrons, tudo bem? E aí o que vai acontecer com essa lacuna? Ela vai se movimentar para essa região aqui, onde a gente tem esses eletrodos aqui. Então o que acontece? Quanto mais fótons você deixar entrando aqui, mais cargas, tá, vão sendo geradas, mais lacunas vão sendo geradas aqui, ok? Então vamos lá, olha lá. 2 eletrodos condutivos em uma camada de CO2 que os separa de uma região de silício tipo N. Ok. O fóton incidente cria vacâncias que ficam armazenadas até o momento da aplicação de carga nos eletrodos. Então veja, quando entra a radiação, você cria aqui o quê? As vacâncias ou as lacunas, né? Por enquanto elas não se movimentam, mas elas vão se movimentar quando você aplicar carga nesses eletrodos. Ao aplicar carga negativa aos eletrodos é criada uma região de inversão e as vacâncias criadas pelos fótons migram e são coletadas nessa região. Então comporta de 10 a 5, até 10 a sexta cargas, ou seja, 1 milhão de cargas, antes de passar para o pixel adjacente. Medida da carga pode ser realizada de duas formas. No dispositivo de injeção de carga, variação da voltagem que surge do movimento da carga da região sobre um eletrodo para a região do outro. CCD, dispositivo de acoplamento de carga. Carga é movida para o amplificador sensível à carga. Veja, quando a gente lê isso, realmente fica confuso, né? Mas o que eu mais quero realmente, gente, que vocês guardem, é que é isso, tá? A radiação bate lá no material, o material faz o quê? Cria vacâncias. Quanto mais vacâncias ele forem formadas, né, a gente vai aumentar a carga aqui nesse sistema, tá ok? E depois nós temos duas formas de medir essa carga aqui, tá bom? Para a gente não precisa ficar preocupado com isso. De fato, esse tipo de dispositivo, ele é mais usado lá na absorção atômica, na emissão atômica óptica em plasma, né? Quando a gente está fazendo a detecção óptica, efetivamente, né? Porque, lembra? Porque a gente queria ler vários elementos ao mesmo tempo e tal. Nos espectrômetros, né, espectrofotômetros, né, para região ultravioleta visível, esse tipo de dispositivo não é muito comum, tá ok? Os mais comuns realmente são os arranjos aqui de fotodiodos, como esses aqui que eu mostrei para vocês, tá? Que é mais uma distribuição linear dos comprimentos de onda ao longo dos sensores que estão aqui, ó, tá? Muito bem.
Então aqui é só mais um exemplo, tá, gente, do dispositivo de injeção de carga. Não vou ficar cobrando isso para vocês, esse mecanismo todo, porque não faz realmente muito sentido, tá bom? O importante é que esse sistema, ele funciona quase como uma fotomultiplicadora em termos de sensibilidade. Por quê? Porque ele vai acumulando carga, quer dizer, quanto mais fótons estiverem chegando, ele vai acumulando carga. Então, ou seja, quanto mais tempo você deixar o sistema recebendo luz, ele vai acumular essas cargas aqui, e aí você vai ter um sinal, mesmo para pequena quantidade de fótons, você vai ter um resultado adequado, tá bom? Então isso é importante guardar desse dispositivo. Bom, então indo agora para os instrumentos, nós temos os fotômetros. Quando estiver falando fotômetro, você tem que lembrar que é um instrumento que ele não vai conseguir tirar o espectro, tá? Ele vai fazer basicamente o que? Medidas em determinados comprimentos de onda fixo, normalmente se utilizando de quê? De filtros de interferência ou filtros ópticos, né, de absorção, como vidros coloridos, para selecionar o comprimento de onda. Ok? Então, esse recebe o nome de fotômetro. Nós podemos ter também fotômetros de LED, ok? E aí, no caso, não precisaríamos dos filtros, uma vez que os LEDs eles já emitem a radiação num comprimento de onda desejado, tá? Então, nos fotômetros, você pode colocar aqui filtros, tanto de absorção quanto de interferência, ou se não, LEDs. Já o espectrofotômetro, como o próprio nome diz aqui, ele é capaz de obter um espectro, tá? Então a gente consegue fazer o registro da absorbância em função do comprimento de onda, ou se ele não permitir isso, pelo menos ele permite a você fazer a medida em qualquer comprimento de onda da região visível do espectro. Isso porque ele usa um monocromador normalmente de rede, tá ok? Então isso é importante destacar e saber essa diferença entre o fotômetro e o espectrofotômetro. Bom, dentro aqui dos espectrofotômetros nós temos os de feixe único e os de feixe duplo, tá? Na verdade poderíamos ter também fotômetros de feixe único ou de feixe duplo, tá? Mas normalmente isso é aplicado aos espectrofotômetros. Bom, no feixe único, o que acontece? No feixe único, a gente tem que colocar o branco, faz a medida. Tira o branco, coloca a amostra, faz a medida. Ou seja, você tem que ficar alternando, né? A amostra ou os padrões e a referência, que normalmente é o branco. No de feixe duplo, o que acontece? Você vai ter um feixe de radiação atingindo o branco, que está numa cubeta separada, e outro feixe de radiação atingindo quem? A tua amostra. Não sei se eu confundi, vamos lá, feixe duplo. Vai ter dois feixes. Um atinge a amostra, o outro atinge a referência. Tá ok? Então, isso acontece praticamente ao mesmo tempo. Então, ele tem a leitura de P0 e de P ao mesmo tempo. Ok? E aí, o que acontece? Nós temos os espectrofotômetros do modo multicanal e do monocanal. Tá? O monocanal não está escrito aqui. Mas o monocanal, o que quer dizer? Monocanal quer dizer que ele vai ler um comprimento de onda mono por vez. Tá? Não tem arranjo de diodo, vai ter só normalmente um fotodiodo de silício para captar a radiação. Tá bom? Então só um único detector ali, não é um arranjo de detectores. E nesse caso do monocanal, o monocromador vem antes de atingir a amostra. Então nós vamos ter a fonte de radiação, o monocromador, que seleciona um único comprimento de onda, passa pela amostra, faz a medida lá no detector. No multicanal é o contrário. No multicanal a gente coloca o monocromador depois da amostra, porque a amostra interage com todos os comprimentos de onda que vem da fonte de radiação, tá? E aí depois lá com o sistema daqueles, né, que eu falei para vocês do arranjo de diodos, a gente, que seria o DAD aqui, tá? O Diode Array Detector. Meu inglês não é muito bom não, mas é o detector de arranjo de diodos. Diode Array Detector.
Muito bem. E aí o que acontece? A radiação, então, policromática, né, com todos os comprimentos de onda, passam pela amostra. Depois vem quem? O monocromador, que na verdade não é bem um monocromador, né, porque ele não tem uma fenda, ele não está selecionando um comprimento de onda. O que ele vai fazer é dispersar a radiação. Aonde? Lá sobre o arranjo de fotodiodos, tá ok? E aí a gente tem uma coisa que é excelente, a gente obtém espectros de maneira muito rápida. Em 1 segundo a gente pode atingir, né, adquirir muitos espectros, tá? Então é um instrumento bastante rápido, tá ok? Aqui está dizendo, né, radiação policromática é incidida na amostra, mínima fotodecomposição, medida rápida. Isso é uma coisa que, enfim, que realmente é verdade, né? Você, como a medida é muito rápida, você não precisa deixar a amostra ali muito tempo para fazer a aquisição do espectro. No monocanal você tem que ler comprimento de onda por comprimento de onda, e isso expõe a tua amostra, né, há muito tempo a radiação, e ela pode se fotodecompor, tá? Isso algumas amostras, né? Algumas amostras que se decompõem. Então vamos lá, ó, espectro fotômetro de feixe único, né? Então o que que acontece? Olha lá, fonte de radiação, monocromador, tá ok? Feixe único, veja que eu não estou falando monocanal nem multicanal, tá? Estou falando só de feixe único aqui. Feixe único, o que que vai acontecer? Fonte de radiação, passa pelo monocromador. Então, por exemplo, aqui vem a luz branca, aqui eu seleciono só a verde, e aqui vai estar a amostra, né, que vai absorver a radiação, e aqui o detector. Então o que eu tenho que fazer? Coloco uma cubeta com a referência, outro com a amostra, e aí eu fico trocando, né? Fico trocando para ter P0 e P. Para falar a verdade, nas medidas quantitativas, normalmente o que nós fazemos nos instrumentos monocanal é passar a referência, zerar o instrumento, né? Então ele vai dar absorbância zero, e depois você coloca a amostra e os padrões até, né, você construir a sua curva analítica. Na maioria das vezes a gente não fica substituindo isso toda hora, embora seja razoavelmente indicado você fazer isso, devido a que a flutuações que a fonte de radiação pode apresentar. Então lá a lâmpada de tungstênio com halogênio ou a lâmpada de deutério podem sofrer flutuações que, se você ficar trocando aqui toda hora, você consegue minimamente corrigir. No feixe duplo, o que acontece? No feixe duplo você vai fazer o instrumento ler tanto a amostra quanto a referência de maneira sequencial, quase simultânea, né? Na verdade, ele lê uma hora um, outra hora lê o outro, mas você, operador, não precisa ficar trocando as cubetas como no monocanal, tá? Então, perdão, no feixe único, né? Cuidado para não confundir, eu mesmo já estou confundindo aqui, né? No instrumento de feixe duplo, você não precisa ficar manualmente trocando amostra e referência, tá ok? Porque vai ter um feixe que passa pela amostra, outro feixe que passa pela referência, e ele vai lendo P0. P0 vai calculando a absorbância e gerando o sinal para você, tá? Aqui, pessoal, ó, a gente tem aqui o que nós chamamos de obturador, tá? Todo espectrômetro, o VVIS, tem isso. Principalmente porque o ultravioleta é uma radiação que pode causar fotodecomposição. Então, esse aqui, o que ele faz? É uma portinha, né? Basicamente, ele fecha a fonte de radiação aqui, para ela não ficar passando pela amostra e degradando a amostra quando não se está fazendo a leitura. Então, quando o instrumento não está fazendo a leitura, mas ele está ligado, a gente fecha aqui o obturador. Ok? Muito bem. Então, está aqui, ó, um instrumento de feixe único. Então, vem a fonte de radiação, passa pelo monocromador. Veja que aqui, ó, o monocromador ele pode ser um filtro, tá? Ou um monocromador de rede. Aqui o obturador. E aqui o que acontece? Olha lá, a cubeta de referência e a cubeta de amostra ou de padrão. Então, uma hora você lê uma, outra hora você lê a outra, né? Então tá lá, requer a leitura independente do branco ou solventes ou referência, adequados para medidas em um único comprimento de onda, tá? Isso é interessante, né?
Que mais? Variam em complexidade. Uso de conjunto de filtros de vidro ou monocromador de rede. Então, se for um fotômetro, vai ter um filtro, né? Aí você vai trocando os filtros conforme o que você quer utilizar. Se você tiver uma rede, você seleciona qual comprimento de onda que você deseja. Mas ele vai ler um feixe único. Nesse caso aqui, monocanal, ele vai ler um comprimento de onda por vez, tá ok? Todos que vocês verem que o monocromador está aqui antes, tá? O monocromador está antes da amostra, ele é instrumento monocanal, tá? Ele vai ler um comprimento de onda por vez, tá? Muito bem. E aí você tem pessoas que podem usar até o tubo de ensaio aqui como célula, né? Como cubeta, né? Para as medidas. Mas na maioria a gente usa, na verdade, células de sílica, na verdade são células de quartzo, né, de vidro, enfim, que a gente pode utilizar como porta-amostra. E o detector é o que? Uma fotomultiplicadora ou arranjo de diodos. Mas na verdade, nesse caso aqui, como aqui está errado, tá, gente? Então aqui você vai usar ou uma fotomultiplicadora ou um diodo, porque se você está colocando um monocromador aqui, o seu instrumento também está sendo o quê? Monocanal, do jeito que está aqui, tá ok? Cuidado, tá? Porque a gente pode ter um instrumento de feixe único, cuidado, podemos ter um instrumento de feixe único que ele é multicanal, tá bom? Feixe único só quer dizer o seguinte, guarda, que você tem que ficar trocando aqui, ó, a célula, tá? A cubeta, é só isso, tá ok? Então, quer dizer, você pode ter um feixe único, só colocar o monocromador aqui na frente, e aí ele vai ser um instrumento multicanal de feixe único. Então você tem multicanal de feixe único e multicanal de feixe duplo, tá ok? Para esse caso aqui, como ele está mostrando, a gente não pode usar o arranjo de diodos, porque se o monocromador está nessa posição, ele vai ser um instrumento monocanal e não faz sentido usar o arranjo de diodos. Aqui é só um desenho, tá? Esquemático, né? Para a gente ver aqui como é que é esse instrumento aqui de feixe único. Nesse caso aqui, nós temos aqui a cubeta, né? Então aqui o sistema monocromador seleciona o comprimento de onda que está passando aqui, tá? Esse aqui é monocanal. Por que que ele é monocanal? Porque ele tem que ficar variando aqui comprimento de onda por comprimento de onda, porque ele vai ter só um detector aqui que vai ficar analisando, né, a absorbância para cada um dos comprimentos de onda. Ou seja, a rede de difração aqui tem que se movimentar para que cada momento passe uma radiação, né, com comprimento de onda específico aqui pela cubeta que está colocada aqui. Tá bom? Aqui é o porta-amostra. Bom, agora aqui, ó, feixe duplo, nós temos dois. Feixe duplo temporal e o feixe duplo espacial. Espacial é quando nós temos o quê? Veja só, duas cubetas, porque para ser feixe duplo tem que ter duas cubetas sendo lidas praticamente ao mesmo tempo, tá? Então isso que caracteriza feixe duplo. Mas ele é feixe duplo espacial porque nós temos dois fotodetectores, um para ler referência e o outro para ler a tua amostra ou padrão, tá ok? Então, basicamente isso que é o feixe duplo espacial. Então, a razão entre os sinais é obtida eletronicamente, calculado como absorbância, ou seja, o sinal que está lendo aqui é P0, o outro aqui é P, né? E aqui você tem um circuito que vai efetivamente fazer P sobre P0 menos log de P sobre P0 e tirar o resultado final aí, né, de absorbância, tá ok? Então, é basicamente isso. E a gente lê de forma realmente aqui simultânea, né, pelos dois detectores, o branco e a amostra, tá ok? E normalmente se usa aqui monocromadores de rede. Nesse caso aqui, é um instrumento monocanal, tá ok? Porque a gente está lendo um comprimento de onda por vez, tá ok? Que foi selecionado aqui pelo monocromador. No feixe duplo temporal, a diferença é que nós temos algo parecido com o que a gente via lá na absorção atômica, é bem parecido. Você tem aqui a seleção do comprimento de onda, bate aqui no espelho e aí o que vai acontecer? Ora você vai ler a radiação que está passando pela amostra e ora você vai ver a radiação que passa pela sua
referência, tá ok? É basicamente isso. Nós temos aqui esse espelho, né, que a gente chama aqui espelho setorizado. Na verdade tem aqui, ó, espelho estriado, né, que reflete o feixe de luz da amostra e transmite o de referência para o detector. Na verdade aqui o que acontece? Você consegue, tá, em outras palavras, que é o mais importante para vocês guardarem, ora lê o P0, ora lê o P, tá ok? Mas veja que nós utilizamos só um fotodetector. O mesmo fotodetector lê os dois. Qual que você acha melhor, professor? Eu acho esse aqui melhor porque eventualmente você pode ter diferenças entre os dois detectores que você está usando aqui, tá? Embora aqui a gente tem que ter esses espelhos que são um pouquinho mais sofisticados, é melhor usar um fotodetector apenas, penso eu, tá ok? E é basicamente isso que é importante a gente guardar desse feixe duplo temporal, tá? Ora lê P0, ora lê P. Feixe duplo espacial, 2 detectores, lê P e P0 ao mesmo tempo, tá ok? E é importante destacar que os dois instrumentos, tanto o feixe duplo espacial quanto o feixe duplo temporal, a ideia, que é o mais importante, é que eles o quê? Está escrito nesse último aqui, ó. Compensação do branco e compensação de qualquer flutuação da fonte, né? Então veja, aqui, ó, se a fonte variar, tanto o sinal de P0 quanto o sinal de P irão variar. E aí você consegue corrigir esse ruído instrumental, tá ok? Pela razão de P sobre P0. Nos dois instrumentos a gente consegue fazer isto. Bom, aqui, ó, os espectrofotômetros, nesse caso aqui agora, instrumentos multicanais, tá? Talvez vocês estejam se perguntando aí, escuta, mas esse aqui não pode ser um espectrofotômetro? Pode. A única diferença aqui é que, como o monocromador está aqui, você tem que ler um comprimento de onda, troca aqui o monocromador, isso o instrumento faz automático, tá, gente? Mas um espectro inteiro, ele vai levar, digamos, 1 minuto, 2 minutos para ser obtido. Por quê? Porque ele tem que girar toda a rede de difração para que a gente consiga obter, enfim, as medidas para cada um dos comprimentos de onda, tá bom? Então é basicamente isso. Bom, aqui, né? Então, olha, esses já são os multicanais. Multicanais por quê? Porque ele vai fazer as medidas em vários canais aqui de comprimento de onda. Observem que o monocromador, né, tá aqui. Na verdade, eu acho que o nome adequado não é monocromador. Aqui é o sistema que vai dispersar a radiação, né, gerando aqui colocando aqui no plano focal o arranjo de fotodiodos, como eu falei para vocês, que é o detector mais utilizado. Então, olha lá. Lâmpada de tungstênio, lâmpada de deutério. Essa para o visível, essa para o ultravioleta. Se você quiser ler os dois ao mesmo tempo, liga as duas lâmpadas. Se quiser usar só um, liga aquela que você quer. Beleza? Lentes para quê? Para colimar a radiação, deixar o feixe paralelo entrando aqui na cubeta. Quais comprimentos interagem com a amostra? Todos, porque a radiação aqui traz todos os comprimentos de onda. Interagiu com a cubeta, e aí o que vai acontecer? Bate na rede de difração e aqui joga os comprimentos de onda. E a gente, óbvio, consegue ver, por exemplo, se a radiação verde é a que é mais absorvida, a gente vai ver que vai chegar menos radiação verde nesses fotodiodos que estão mais aqui ao centro, tá? Do arranjo. Tudo bem? O que é legal aqui, gente? Lembra que eu falei aqui, ó, que nesse sistema... deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Nesse sistema eu tenho que ficar, como ele é um instrumento monocanal, ele lê um comprimento de onda por vez, a gente tem que ficar movimentando, né? O instrumento tem que ficar movimentando a rede de difração. Portanto, nós temos o que? Espelhos e essa rede de difração que são partes móveis do instrumento, de modo que se você der uma batidinha no instrumento, você pode descalibrar essa parte mecânica aqui, tá? E aí você
Está escrito lá que você ajustou 400 nanômetros, mas pode ser que você não esteja lendo efetivamente nesse comprimento de onda, tá? Ao passo que no instrumento multicanal, a grade de difração é fixa, o detector é fixo. Então esses instrumentos são muito robustos, tá? Você pode bater que ele não vai sair do lugar, aqui é tudo muito bem colado, muito bem fixado aqui no instrumento, tá ok? Então tá aqui, não tem peças móveis, então maior reprodutibilidade, né? O instrumento é mais robusto. Uma única leitura espectral de 200 a 820 nanômetros requer somente 0,1 segundo, ou seja, 1/10 de segundo. Minimiza a fotodecomposição da amostra, porque como o espectro é tirado rapidamente, a gente não dá muito tempo para a luz agir aqui na tua amostra. Fenda do monocromador idêntica à largura dos diodos, tá? Fenda do monocromador, aqui nesse caso, veja que você só tem a fenda de entrada da radiação, tá? Você não tem a fenda de saída, né? Porque a gente pega todos os comprimentos de onda aqui. Então, vamos lá. Fenda do monocromador idêntica à largura dos diodos. A saída de cada diodo corresponde à radiação de um lambda diferente, espectro de varredura. Bom, isso a gente já falou, né, gente? Veja, a radiação vem, luz branca bateu aqui, cada fotodiodo vai responder a um comprimento de onda diferente. Tá? Nesse caso aqui, você teria que pegar 820 menos 200, são 620. 620 dividido por 1024, aí você vai ver a resolução, né? Quantos nanômetros você consegue ler, né? Qual o incremento de comprimento de onda que o seu instrumento é capaz de ler, tá ok? Mas é menor do que 1 nanômetro, vocês vão ver aqui no próximo slide. Tá ok? Então veja, esse aqui é um instrumento, né, de uma fabricante internacional. Então você tem aqui, ó, o arranjo, né, de fotodiodos. Aqui entra uma fibra ótica que traz a radiação de luz branca, tá? Que vem de uma lâmpada de tungstênio, bate num espelho, bate em outro espelho, aqui na verdade já está a rede de difração, tá? Já tem uma rede côncava aqui, ó. Tanto é que você já vê a radiação aqui com cores, né? Seguindo para um outro instrumento, uma outra parte aqui dispersora, tá? Uma outra redezinha aqui. E aí o que vai acontecer? Ela vai dispersar ao longo de cada um dos detectores, né, dos fotodiodos que estão aqui. Esse nós temos aqui no laboratório e ele tira, olha só, esse aqui é bem rapidinho. Como ele tem 2048 elementos, ele tem uma resolução de 0,35 nanômetros, ou seja, ele lê 500, 500,35, 500,70 e assim sucessivamente, tá ok? Então, ele tem uma boa resolução. Tempo de detecção bastante rápido, um espectro por milissegundos, ou seja, em 1 segundo a gente pode tirar até 1000 espectros, tá? Agora, o importante é assim, quanto mais rápido você tira, esse espectro às vezes não é muito bom. Então, o ideal é que você tire médias dos espectros, tá? Então, já que você consegue a cada segundo tirar 1000 espectros, então você tira um montão, né, vários 3 segundos, 4 segundos, você vai ter 4000 espectros, e aí você tira a média desses espectros, tá ok? Dessas respostas de absorbância em função do comprimento de onda, e aí você vai ter um espectro bem resolvido, tá ok? Bem bonitinho lá para vocês. E esse aqui é bem legal, que o espectro fotômetro, nesse caso, é alimentado por uma porta USB do próprio PC. Então esse circuito aqui é alimentado pela USB, porém a fonte precisa ser uma fonte externa, tá ok? Então ele é de certo modo portátil, né? Porque dá para você levar com um laptop, mas você vai precisar de uma tomada pelo menos para poder ligar aqui a fonte de radiação, a não ser que você use LEDs aí, né? Que são também possíveis de serem utilizados como fontes, mas não são os mais usuais. Aqui só uma demonstração, tá? Desse mesmo instrumento aí, você pode, se você quiser também, você pode usar aqui filtros, aqui é para outra coisa, tá? Para fluorescência aqui, por exemplo. Mas, enfim, né? Você consegue fazer a medida. Aqui é a fonte que eu falei, ó, isso aqui que você tem que ligar
na tomada, tá ok? Porque aí ele liga, isso aqui esquenta bastante, veja aqui que tem um dissipador de calor, tá ok? E aqui a fibra ótica levando a radiação aqui para o espectrofotômetro. E como foi mostrado aqui, o espectrofotômetro cabe na palma aqui da sua mão, ele é bem pequenininho mesmo, tá? E bastante robusto. Outras formas, tá, gente, que tem para se fazer, às vezes você não quer ficar colocando a amostra na cubeta, né? Então você pode fazer esse tipo de medida, tá? Que é uma sonda onde você tem a fonte, né? Você pode usar um instrumento como aquele que eu mostrei, pequenininho, né? Aqui, ou você pode usar um espectrofotômetro maior. Mas o que é importante, né? Aqui, ó, tem um espelho, tá vendo? Então o que acontece? Você vem com a radiação branca, por exemplo, ela reflete aqui no espelho, né? Ou seja, ela já está interagindo quando vem, interage com a amostra. Quando volta, interage com a amostra de novo. E aqui tem outra fibra, né, que está pegando essa radiação aqui que interagiu efetivamente com a amostra, tá? Então o caminho óptico é isso aqui, né? Na verdade, isso aqui é meio B, né? Porque ele pega tanto na ida quanto na volta, tá bom? Então você tem que multiplicar essa distância por 2 para ter o caminho óptico, tá? E aí ele tira, enfim, o espectro de uma forma como se fosse uma sonda, né? Bom, gente, estamos quase acabando, mas vamos lá. Aplicações, tá, da espectrofotometria UV-Vis. A gente raramente usa para análise qualitativa. Por quê? Análise qualitativa em espectroscopia normalmente é para quando a gente quer identificar grupos funcionais. E isso não dá para fazer aqui com a UV-Vis, tá? Porque as bandas são mais largas, e como a gente viu, sofre muito, né, variação dos picos em função do solvente, né? Os cromóforos também, tem muitos cromóforos que absorvem, né, na mesma região de comprimento de onda, então fica difícil de usar de modo qualitativo. Então normalmente a gente usa para quê? Para quantificar, tá? E aí a gente pode usar tanto para sistemas orgânicos, por exemplo, quero determinar a cafeína, medida no UV. Tá ok? Composto orgânico. Inorgânicos tem vários, pode usar nitrato, nitrito, fosfato, vários íons desses, desde que você, na maioria das vezes, né, vocês façam o que a gente chama de derivatização. O que é isso? É você transformar um íon, né, inorgânico, que ele não tem cor, em algo colorido, que possa absorver radiação, ok? Então, no caso do nitrito, você pode fazer uma reação que vai gerar um produto cor-de-rosa, tá? Que é a reação de Gris. No caso dos íons metálicos, você pode complexar esses íons metálicos, por exemplo, ferro com ortofenantrolina, né? Que aí vai gerar cor e você vai poder medir. Os limites de detecção são relativamente baixos, né? De 10 a menos 4 a 10 a menos 6 mol por litro. Seletividade está aqui de moderada a alta. Nesse caso, boa parte da seletividade está relacionada a esses reagentes que a gente usa para dar cor, tá ok? Se for sistema orgânico, como a cafeína, por exemplo, que eu falei para vocês, que absorvem no ultravioleta, se você tiver outro composto que absorve em região similar, você tem que separar, tá? Por isso que normalmente a gente faz a cromatografia, que é a cromatografia separa, por exemplo, a cafeína de outros compostos, tá bom? E aí passa pelo UV e aí você consegue determinar só a cafeína depois que ela foi separada por cromatografia, que vocês vão ver mais para frente, tá? Então, por isso que assim, a seletividade é moderada a alta, né? E essa A alta é quando a gente consegue fazer o quê? Usar reagentes que são seletivos para determinadas substâncias, né? Para determinados analitos. Facilidade e conveniência, as medidas são rápidas e fáceis, é bem tranquilo fazer as medidas. Técnica mais usada no campo da saúde. Nós temos muitas análises clínicas que são baseadas em espectrometria ou espectrofotometria de absorção na região do ultravioleta visível, tá ok? Então, bem utilizada. Bom, aqui, pessoal, o que acontece, né? Pensando numa análise, né? Você vai ter que ver qual que é o analito que você vai efetivamente determinar,
qual que é a tua amostra, qual que é a composição da tua amostra, né? Depois, você tem que tirar um espectro para quê? Para fazer a seleção do comprimento de onda mais adequado para suas medidas. Você tem que levar em conta que a absorbância ela pode ser influenciada por solvente, nós já falamos, pelo pH, concentração, né, tanto do analito quanto de eletrólitos inertes, partículas que podem espalhar a radiação e interferentes, né, gente? Ou seja, substâncias que absorvem em comprimentos de onda próximo ou reagentes que a gente usa que reagem não só com o meu íon de interesse, mas também com outras espécies e aí pode interferir na análise, tá ok? Mas é importante, né, saber isso daqui. Quando se usa, por exemplo, espectrofotometria para análises clínicas, eles já têm um roteiro, né, muito bem estabelecido, então já se sabe quais são os potenciais interferentes, então já te passa um procedimento completo antes da medida de que análise, de que você tem que fazer, qual o pH que tem que colocar, se você tem que filtrar para tirar, por exemplo, partículas, quais são os potenciais interferentes, como é que você os elimina. Então, tudo isso não dá para a gente dar numa aula, né? E tudo isso, quer dizer, depende, para cada amostra você tem um procedimento. Normalmente a gente vai fazer o quê? Aquela relação, né, da absorbância com a concentração, que está relacionada aqui, obviamente, com a lei de Beer, mas a gente faz a calibração efetivamente para comprovar a veracidade aí da lei de Beer. Então, podemos fazer a calibração externa, que vocês já viram, né? O método de adição de padrão, podemos também analisar misturas e também podemos fazer derivatização dos espectros, tá? Essas análises de mistura de espectros derivados são partes, assim, digamos, um pouco mais sofisticadas da absorção no ultravioleta visível e nós não vamos falar aqui, tá? Senão a gente não consegue acabar os assuntos, tá ok? Mas aqui, para a graduação, bem importante, né, a gente saber isso, que é possível fazer a calibração tanto externa quanto no método de adição de padrão. A gente não usa padrão interno normalmente nas medidas de absorção molecular, tá ok? Só se você for fazer cromatografia com detector de UV-Vis. Aí sim você tem esse tipo de medida, tá ok? Bom, então vamos lá, olha aqui, ó. Fazer a determinação de ferro em comprimidos com 10-fenantrolina. Então veja, o ferro não absorve, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que derivatizar. Derivatizar é fazer o quê? Fazer ele reagir com a ortofenantrolina. O que é importante destacar aqui, ó? A ortofenantrolina só reage com ferro 2. Então, o que você tem que fazer? Se tiver ferro 3 no meio, você tem que reduzir o ferro 3 a ferro 2. Tá vendo? É um procedimento. Normalmente, é hidroxilamina, tá? Que a gente usa. Aqui não é o caso, tá? Do que ele está usando aqui. Acho que ele está usando aqui ácido ascórbico mesmo. E aí o que acontece? Reduz para ferro 2, tá? Depois o ferro 2 reage com a ortofenantrolina, forma esse complexo de transferência de carga, gerando soluções coloridas como essa. Conforme você vai aumentando a concentração de 1 a 10 miligramas por litro de ferro, aqui nesse caso 2, tá? Você vai aumentando a concentração e ele vai ficando cada vez mais colorido. E aí você vai colocar na onde? Lá no espectrômetro, né, no espectrofotom, vai tirar um espectro para determinar o máximo, né, de absorção. E aí eu já até adianto para vocês, o máximo é em torno de 510 nanômetros, tá? É uma radiação de cor azulada e esverdeada que é absorvida pelo complexo de ferro com ortofenantrolina, tá ok? Então aqui, ó, você tem o branco, as soluções de referência e a amostra. Então aqui você adiciona os reagentes, quais são? A hidroxilamina para reduzir, quem mais? Normalmente um tampão para manter o pH adequado e também a ortofenantrolina. E aí você vê que o branco, né? Ele vai ficar com a cor só aqui dos reagentes, né? Que você colocou eventualmente. Aí aqui você vai ter o que? Já a reação do ferro, né? E você vai escurecendo essa solução
para os padrões, e aqui a tua amostra vai ter uma cor aqui intermediária, aquela que você enxerga para os padrões, né? Muito bem. E aí você vai fazer aquilo, né? Então aqui, ó, se você fez a curva de calibração aqui externa nesse caso, né? Achou aqui a absorbância para a amostra desconhecida, que fez todo aquele procedimento, acha a concentração. Obviamente você não vai fazer por extrapolação, você vai efetivamente utilizar a equação da reta, né, que nós já falamos sobre isso, para determinar a concentração. Nesse caso deu 4,95 miligramas por litro, não foi falado nada de diluição, então esse seria o resultado. Bom, então, ainda falando aqui de aplicações, né, tem a determinação direta, que é aqueles analitos que são absorventes. Normalmente corantes, né, substâncias coloridas, ou se não compostos orgânicos que não são coloridos, mas que absorvem lá no ultravioleta, tá ok? Você tem a determinação que seria quase que indireta, porque você tem que derivatizar, né? Você tem que transformar o analito em algo absorvente, como o complexo com ortofenantrolina. E o VVIS é muito utilizado acoplado com quem? Com a HPLC, né? Que é a cromatografia líquida de autoeficiência, tá ok? Então lá no final vocês vão aprender isso, né? Cromatografia basicamente você tem uma coluna, você faz a injeção da amostra, tá? Coloca um segmentinho de amostra aqui e essa amostra é empurrada ao longo da coluna e vai o que? Separando as substâncias que compõem a amostra. E aqui na frente vai ter quem? Um detector. Então essas amostras que ficaram menos retidas na coluna, elas vão passando cada uma, né, uma por vez aqui no detector, e o detector pode ser de UV-Vis. Para compostos orgânicos, principalmente um detector UV, tá ok? E aí, conforme vai passando aqui, a gente vai tendo assim picos, né? Uma substância, outra substância, que vai formar aqui o cromatograma, tá? Então aqui a substância que saiu primeiro, a segunda, a terceira e a quarta, e aí a gente relaciona as áreas desses picos com as concentrações. Há também a possibilidade de se fazer titulações espectrofotométricas, tá? Então, nesse caso, o analito, o titulante ou o produto deve absorver radiação, tá? Formar um produto lá colorido. Eventualmente, pode ser usado um indicador absorvente, mas o mais comum é que o analito, titulante ou produto absorva a radiação. Modificação no espectrofotômetro para colocar a célula de titulação cilíndrica com agitação. Então, o que acontece? Lá a sua célula, a sua cubeta tem que comportar um peixinho e você tem que ter um sistema para ficar fazendo ali a adição do seu titulante, né, sobre o analito. Então, aí um gráfico de absorbância, né, corrigida pelas variações de volume, vezes, né, contra o volume do titulante que a gente obtém. Enfim, essa é a curva, né, que a gente vai ter, absorbância em função do volume do titulante. Curva consiste em duas regiões lineares, com inclinações diferentes, uma que ocorre antes do ponto final e outra depois. O sistema absorvente deve obedecer à lei de Beer. Então, olha só, aqui é um exemplo, tá? O dicromato, tá, de potássio, a gente está fazendo uma titulação de óxido redução aqui, tá ok? O dicromato, tá ok? Ele pode estar aqui na bureta, perdão, aqui estaria, né, na célula o ferro 2 não absorve, então você está colocando dicromato. O dicromato está reagindo aqui com o ferro e não está mudando a cor. Quando acabou o ferro, o dicromato é muito colorido, vai fazer o quê? Vai aumentar aqui a absorção de radiação num determinado comprimento de onda, tá ok? Então veja, o que a gente tem aqui? Uma reta antes do ponto final, outra reta depois do ponto final. Você vai fazer o quê? A equação linear dessa, a equação linear dessa, e vai igualar as equações em termos de x, tá ok? E aí o que vai, em termos o y, né? Então y é igual a tal coisa para essa reta, y é igual a outra coisa para outra reta.
tá ok? E aí você vai, enfim, determinar aqui quem que é o X, tá bom? Vai determinar o X aqui. Porque nesse ponto, né, tanto o Y quanto o X são iguais, mas aí você vai deixar na sua equação só o X, porque o que te interessa é o volume do ponto final, tá? Nesse caso aqui, ó, eu estou imaginando que o permanganato, né, ele vai estar aqui, permanganato absorve bastante radiação, você vai adicionando aqui oxalato, e aí o que vai fazendo? Vai descolorindo o permanganato, tá ok? Vai descolorindo o permanganato. Conforme vai descolorindo o permanganato, até que chega uma hora que a absorbância aqui vai dar praticamente zero. Novamente, duas retas, ponto final aqui. Aqui cobre com EDTA, nesse caso aqui, deixa eu ver. Esse aqui eu realmente estou pensando aqui, viu gente? Porque a absorbância está aumentando, então provavelmente você está... porque quem dá a cor é o cobre, tá certo? Então aqui de alguma forma a concentração de cobre está aumentando até uma hora que ela não aumenta mais, tá certo? Que se atingiu o ponto de equivalência e é que seria exatamente o cruzamento aqui. Tá bom? Então veja, vocês têm diferentes tipos de curvas aqui, né? Que vai depender de quem que está absorvendo aqui, se é o titulante, se é o titulado ou se é o produto da tua reação, tá ok? Então isso é importante, aí tem que pensar um pouquinho realmente se a cor está aumentando ou diminuindo ao longo da titulação. Aí nesse caso você vai conseguir interpretar se a absorbância aumenta ou diminui ao longo da titulação. Bom gente, acabamos então essa parte, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre fluorescência, fosforescência e quimiluminescência, tá bom? E por último, mais para frente, a gente vai falar de infravermelho próximo, tá ok? Aproveitem a aula, tudo de bom para vocês, até!